Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao nosso Deus seja toda glória. Já que nós estamos em pé, vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de João, eu quero ler com vocês apenas um versículo. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 24. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, já está aí na tela para quem não trouxe Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém? Podeis sentar? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria nessa noite de fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta bem interessante, e acredito que todo mundo sabe a resposta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Nós sabemos que Jesus nasceu, nós sabemos que Jesus viveu aqui na terra, e sabemos que ele foi crucificado, sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou, sabemos que ele subiu aos céus, sabemos muitas coisas a respeito de Jesus e acredito que também sabemos quem matou Jesus. Eu tive a curiosidade de perguntar a vários irmãos, quem matou Jesus? E eu obtive uma série de respostas diferentes uma da outra, tipo, foi o povo que matou Jesus, foram os judeus, foi Caifás, o sumo sacerdote na época, foi Pilatos, foi Herodes, os soldados romanos, foi o centurião que deu a ordem, foram meus pecados, etc, etc. Foram várias respostas que foram dadas. Antes da gente falar a respeito de quem matou Jesus, vamos falar um pouco sobre quem é Jesus. Porque no texto que nós lemos, Jesus disse: morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Eu quero, antes de falar quem é Jesus, imagino que você também domina essa matéria, acredito que você conhece perfeitamente quem é Jesus, mas nós temos as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática, e ela, vez por outra, nos surpreende com cada coisa interessante. Nessa noite não vai ser diferente. Acredito que tudo que eu vou dizer aqui, você já sabe a respeito de Jesus. Segundo o evangelista João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele nos fala algumas coisas a respeito de Jesus, e eu queria que você ouvisse com atenção, especialmente você que está nos... primeiro versículo de 1 a 4, assim diz: no princípio era o verbo. João aqui está falando a respeito de Jesus, e ele diz que no princípio Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele, Jesus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nesse texto nós temos uma revelação maravilhosa da parte do evangelista João a respeito de Jesus. Esse livro, esse Evangelho de João, ele nos traz muitas coisas muito profundas a respeito de Jesus. Por exemplo, nesse mesmo capítulo, no versículo 29, João nos revela que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste caso, não é João, o evangelista, que revela isto. Quem revela isto é João Batista, que estava na ocasião batizando nas margens do Rio Jordão, e de repente aparece Jesus. E quando ele aparece Jesus, ele olha para ele e diz, para quem estava sendo batizado, para quem estava contemplando aquela cena: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus também falou a respeito de si mesmo. Diversas vezes ele disse quem ele era. E Jesus disse: eu sou.
o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou lá de cima. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a vida. Jesus disse: eu sou a videira. Esse evangelho de João nos fala de uma forma magnífica a respeito de Jesus. Por isso eu quero repetir o versículo 24 do capítulo 8. Quando Jesus adverte aquele povo ali presente, e ficou registrado para a nossa advertência também. Não foi só para o nosso conhecimento. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Essa palavra não foi só para quem estava naquela ocasião ali presente, foi também para nós. Voltando para a pergunta: quem matou Jesus? Temos muitas respostas sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele mesmo neste evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39 e 40, ele disse: examinais as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. E no 40 ele disse: contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Jesus na ocasião estava falando diretamente com os judeus que estavam ali presentes, que não acreditavam nele, mas acreditavam nas escrituras sagradas. Interessante, eles, judeus, acreditavam nas escrituras sagradas, ou seja, no Velho Testamento, que era o que tinha na ocasião, não existia ainda o Novo Testamento. E Jesus disse para eles: se vocês examinarem o que vocês acreditam, em mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Tem um quadro que eu acredito que muitos de vocês conhecem, e nesse quadro nos fala a respeito de Jesus. E esse quadro diz assim a respeito de Jesus: ele, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, bom pastor, luz do mundo, imagem do Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, príncipe da paz, noivo, filho unigênito, maravilhoso, conselheiro, Emanuel, filho do homem, aurora do dia, o amém, rei dos judeus, profeta, redentor, caminho, a verdade e a vida. Tudo isso está relacionado à pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso que ele disse: se vocês não credes que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. As escrituras sagradas, ela fala muito a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus. A escritura sagrada, ela fala exclusivamente do Senhor Jesus. Se você examinar as escrituras sagradas, você outro personagem que seja apresentado. Amém? É por isso que Pedro, num dos seus primeiros sermões, ele gritou de alto e bom som. Atos capítulo 4, versículo de número 11 e 12. Disse Pedro: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo dos céus não existe outro nome que possa salvar, só Jesus. Amém? Por isso que ele gritou e falou de alto e bom som: se vocês não credes que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Quando a gente examina a Bíblia Sagrada, nós encontramos dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele contém 39 livros, o Novo Testamento contém 27 livros, no total de 66 livros. Esses livros, eles são divididos em partes para ficar mais fácil para que as pessoas possam entender. Por exemplo, o Velho Testamento, ele é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas menores e os profetas maiores, em 5. O Novo Testamento também não é diferente, é dividido também em 5 partes. Os Evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o Apocalipse, também dividido em 5 partes, para que seja bem mais fácil de se entender. E todos eles apresentam Jesus. Sem exceção, todos eles. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, apresenta Jesus como o Criador, o princípio de todas as coisas. O livro de Êxodo apresenta Jesus como o grande libertador de Israel. O livro de Levítico, Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Josué, ele é o grande general conquistador. Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônica, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esté, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e a fortaleza do seu povo. Em Provérbio, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado, o noivo da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é apresentado como a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonia, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o só da justiça. Ele é apresentado no Velho Testamento dessa forma em cada livro. No Novo Testamento também não é diferente. Ele é apresentado, é o verdadeiro Messias de Israel. Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésio, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem do... Ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja.
Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o nosso autor e consumador da fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com os seus milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, rei dos reis e senhor dos senhores. Quer conhecer Jesus? Não precisa muita coisa, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Quer conhecer Jesus? Vá ler a Bíblia. Quer estudar? Quer conhecer Jesus? Vá para a Bíblia. Quer a salvação? Vá para a Bíblia. Conheço um cidadão, um amigo meu por sinal, que ele era na época muito religioso. E um determinado dia a gente teve uma oportunidade e a gente discutiu no bom sentido sobre... Não conhecia a Bíblia, mas era um religioso, praticante. E depois daquela nossa conversa, ele disse: Pastor Cláudio, a partir de hoje eu vou estudar a Bíblia. E eu disse a ele: se você estudar a Bíblia, eu lhe dou pouco tempo, você vai ser um crente da pessoa de Jesus. Se passaram alguns dias, ele chegou e se apresentou e disse: Pastor Cláudio, eu agora sou um crente na pessoa do Senhor Jesus. A Jesus toda a glória. E hoje ele é pastor, está pastoreando nos Estados Unidos para o louvor e para a glória do Senhor. O inimigo de nossas vidas, ele vai fazer de tudo para a gente não examinar as Escrituras Sagradas. Ele vai fazer de tudo para a gente não... a palavra, porque ele sabe que a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é poderosa. Olha o que é que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu estou numa introdução para que você possa entender. Olha o que é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus é viva. Olhe para a Bíblia aí, que está nas suas mãos. Isso não é um livro qualquer não. Esse é o único livro que quando você lê, o autor está do seu lado. A palavra de Deus é viva, e não só viva, ela é viva e eficaz, ou seja, poderosa. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, uma lâmina que corta dos 2 lados. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Irmãos, alma e espírito é uma questão tão grande que entre os teólogos não se chega a uma conclusão. Muitos defendem que espírito é alma, que alma é espírito. Outros defendem que o espírito é uma coisa, a alma é outra. Não tem concordância nesse assunto entre o meio teólogo, entre os estudiosos. Mas a palavra de Deus, ela vai lá e divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do ser humano. Amém? Por isso que Jesus disse àqueles judeus que estavam na ocasião: se vocês não creres que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Examinem as Escrituras. Examinar as Escrituras que vocês julgam, que vocês anunciam, que vocês pregam, que vocês dizem que tem vida eterna. Examine ela com carinho, que vocês vão me encontrar nela. Quando Paulo chegava nas sinagogas dos judeus, ele usava que palavra? Ele usava o que do Novo Testamento para convencer aqueles judeus? Não tinha Novo Testamento. Ele usava o Velho Testamento para provar, para mostrar que Jesus era o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o prometido, que Jesus é o Senhor. Amém? Por isso que Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Todos os livros falam de Jesus. Todos os livros, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, todos eles falam a respeito de Jesus. Isso é uma verdade absoluta. E eu queria que você observasse
algumas coisas bem interessantes que tem na palavra de Deus a respeito de Jesus. Por exemplo, João Evangelista, que é um dos que mais fala com mais profundidade a respeito de Jesus. Ele viu coisas que ninguém viu. João contemplou coisas que ninguém contemplou. João viveu coisas que ninguém viveu. João, ele foi arrebatado. Ele foi levado. Ele foi por Deus numa visão. E ele viu coisas que Deus, Jesus, mandou que ele escrevesse. E ele viu coisas que Jesus disse, não escreva. Isso aí não é para ninguém saber. Mas você viu. Agora, o que você viu, você escreva. E há uma passagem que João relatou e deixou escrito como se fosse um culto nos céus. E ele relata o que ele viu, o que ele contemplou. E eu gostaria de, com vocês, ler bem devagar o que João viu em Apocalipse, capítulo 5. E eu quero aproveitar e chamar a Poliana, juntamente com todo o grupo, porque depois dessa leitura, nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Amém? Apocalipse, capítulo 5, é um texto um pouco extenso. Sim, são 14 versículos. Mas eu quero ler com vocês. E vejam o que é que está registrado nessa passagem. Vi, diz João, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João viu um livro, escrito por dentro e por fora. Neste livro, ele estava todo selado, com 7 selos, por dentro e por fora. E João diz no versículo 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? João viu o livro, João viu um anjo forte, João viu e ouviu o anjo perguntando, quem é digno de abrir o livro? Ele ouviu essa voz, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os selos? E para surpresa de João, e para surpresa de muitos, olha o versículo 3, o que é que diz. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém no céu. Você tem ideia do que é que existe no céu? O que nós sabemos que está revelado, lá tem querubins, tem serafins, tem anjo, tem arcanjo. E deve ter outros seres que, se não foi revelado, ninguém foi digno de olhar sequer para o livro. E muito menos de abrir o livro. Acredito que João, como muitos curiosos que são, no versículo seguinte está escrito, e eu chorava muito. Eu chorava muito, disse João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi digno de abrir este livro, nem mesmo de olhar para este livro. Versículo seguinte. Todavia, um dos anciões me disse, não chores. Não chores. João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. De quem João estava falando? De quem João estava ouvindo falar? De Jesus. De Jesus. E no versículo seguinte, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa,
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número, tenta calcular, era de milhões e milhares de milhares. Tenta calcular, você que é bom de matemática, tenta calcular esse número. Eu vou repetir: milhões e milhares de milhares, que, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E ouvi que toda criatura, inclusive eu, você e todo ser que existe, então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E no versículo 14 diz: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê alguns não aceitam adorar Jesus. Mas eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, para quem quer que seja: Deus não aceita adoração minha nem sua, se não for por meio de Jesus. João 5:24, presta atenção que está escrito. João 5:23, melhor dizendo, João 5:23. Deus falou a respeito de Jesus o seguinte, João 5:23: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Glória a Deus. Diga: Jesus é santo. Diga: Jesus é santo. Diga: Jesus é santo. Mais uma vez: Jesus é santo. Jesus é santo. Não teve ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, digno de sequer olhar para o livro. Só Jesus. Vou citar aqui alguns nomes importantes. Segura em pé um pouquinho aí. Bendita Virgem Maria. Não tem na terra mulher que chegue aos pés de Maria, mas ela não pôde olhar para o livro. Abraão, o pai da fé, não foi digno de olhar para o livro. Jó, exemplo de homem, não foi digno de olhar para o livro. Davi, homem segundo o coração de Deus, não foi digno de olhar para o livro. Salomão, o homem mais sábio que existiu aqui na terra, não foi digno de olhar para o livro. Sansão, o homem mais forte que passou aqui pela terra, não foi digno de olhar para o livro. Ninguém foi digno de olhar para o livro. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Amém? Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, 5-11: Jesus subsistia em forma de Deus, mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se, esvaziando-se, assumindo a forma de servo de homem, e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua diga que Jesus é o Senhor. Aleluia! Podem sentar. Jesus é o Senhor. Eu digo com prazer: Jesus é meu Deus. Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Salvador. Você pode dizer isso comigo? Jesus é meu Deus. Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Salvador. Se você estiver dizendo de coração, fique tranquilo. Ninguém
pode tocar em você. Você está protegido pelo leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus! Mas volto à pergunta inicial: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Chegou a hora de você que não sabe sair daqui nessa noite sabendo quem matou Jesus. Talvez seja uma surpresa para muitos, talvez, e espero que não. Acredito que muitos sabem. Põe na tela Isaías 52, a partir do versículo 13. E eu vou ler até o capítulo 53 em diante. Abra sua Bíblia, escute a palavra de Deus. Antes de eu começar a leitura, eu quero te dizer que este livro de Isaías, ele foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Deus usa profetas para dizer o que vai acontecer, para que quando acontecer, as pessoas saibam que foi ele que disse. O futuro, só quem sabe é Deus. O futuro, só quem conhece é Deus. E disse Deus por intermédio do profeta Isaías: eis que o meu servo, Deus está falando de Jesus, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Versículo seguinte: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, o Pai, aqui está falando de Deus, o Pai, o Senhor, todas as letras aqui estão com maiúscula, observe, mas o Senhor, com letra maiúscula, todas, fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele, Jesus, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor, de novo todas as letras maiúsculas, todavia ao Senhor agradou-lo moê-lo. Quem foi que moeu Jesus? Foi assim, mais ou menos assim. Você vai, meu filho, você vai virar homem, você vai ser um homem lá na terra, você vai ter uma vida exemplar, porque Jesus não cometeu nenhum pecado, nenhum deslize, nunca pecou, nunca falhou. Jesus é santo, e é por isso que nós cantamos que ele é santo, santo, santo. Você vai nascer no dia tal você vai morrer, vai ser assim, 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 tudo. Jesus sabia de tudo, nada para Jesus foi surpresa.
Ele sabia de tudo. Eu até peço que providencie aí outras traduções desse versículo 10, daqui a pouco, vou pedir. Viu? Todavia ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, todas as letras maiúsculas, prosperará nas suas mãos. Versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tem aí outro versículo ainda? Tem não, né? Pronto. Bota o 12, por favor. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus foi o único ser que pisou aqui nessa terra, que veio para morrer. E veio para morrer, para satisfazer, não a mim nem a você. Não pense que você e eu somos muito importantes a ponto de Jesus morrer por a gente. Não. Jesus morreu antes da gente, ele morreu para a justiça de Deus. O motivo da morte de Jesus principal foi a justiça de Deus. Deus hoje pode olhar para mim, Deus hoje pode olhar para você, Deus hoje pode olhar para aquele ladrão que estava na cruz, Deus hoje pode olhar para qualquer pessoa aqui na terra que pecou de todo tipo, mas que um dia invocou Jesus como Senhor, como Salvador, e Deus declara, ele e ela não têm pecado, porque os pecados dele, Jesus pagou na cruz. Talvez você pense, talvez você acredite, talvez você ache que vai chegar no céu porque vem para a igreja, porque é dizimista, porque coopera, porque faz isso, porque faz aquilo. Tudo isso a gente deve fazer e muito mais. Não para a salvação. A salvação é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. E este presente foi Jesus que pagou. Jesus satisfez a Deus. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Não é à toa que quando ele estava para ser crucificado, momentos antes, ele chega no jardim de Getsemane e ele ora, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E Jesus orou 3 vezes ao Pai. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É como se Deus estivesse dizendo para ele, olha Jesus, se você não morrer, Laércio não será salvo. Se você não morrer, Cláudio não será salvo. Se você não morrer, o povo não será salvo. Para poder o povo ser salvo, alguém justo tem que pagar por eles. O pecado é terrível. Olha, e eu quero advertir você nessa noite. Se Deus não poupou seu filho, não brinque. Põe na tela aí, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 32. Se Deus não poupou seu filho, não brinque. Porque com Deus não se brinca. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou seu filho. Deus não poupou seu filho. Jesus veio para morrer, para satisfazer a justiça de Deus. Para poder eu e você e qualquer um ser salvo, era preciso satisfazer a justiça de Deus. Por isso que Isaías 53:10, nessa tradução, de King James, por exemplo, se tiver aí, eu quero que você veja como é que está escrito, para que você possa perceber com clareza. Todavia, é isso aí? 53:10. Todavia, ao Senhor agradou. Essa aqui a gente já leu, eu queria outra tradução. Se possível, se for possível. Se não for, não tem problema não. Pronto. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado. Olha como essa tradução deixa bem claro. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado. Ele, Jesus, terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos.
As pessoas pensam, as pessoas acham que quem matou Jesus foi Pilatos, quem matou Jesus foi Caifás, quem matou Jesus foi Herodes, quem matou Jesus foram os soldados romanos, quem matou Jesus foi A, B, foi C. Não, não, não. Jesus disse em João 10:17: minha vida, minha vida ninguém tira. Minha vida ninguém tira. Minha vida ninguém tira. Minha vida ninguém tira. Eu dou de livre e espontânea vontade. Tenho poder para dar, tenho poder para retomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. O primeiro motivo da morte de Jesus foi Deus que preparou o plano, que fez tudo. Você conhece João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu para morrer. Deu para ser crucificado. Olha o que é que Pedro diz em Atos capítulo 2, 22 e 23. Atos capítulo 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Foi Deus quem determinou, foi Deus quem escreveu, foi Deus quem narrou tudo antes que acontecesse. Não foi surpresa para Deus a morte de Jesus, nem foi surpresa para Jesus a morte dele. Ele sabia. E muitas vezes ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Muitas vezes ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Quando chegou o dia que ele sabia, ele disse: eis agora, essa é a hora deles. Aparentemente eles vão estar aqui vivendo, vivenciando, festejando, comemorando, pensando eles que estão ganhando, mas é justamente na morte de Jesus que nossos pecados foram pagos. A morte de Jesus, nossos pecados foram pagos. E para eu e você também ser justificado, era necessário que Jesus ressuscitasse. Porque a vitória não está só na cruz. Na cruz é uma parte. Agora, quando Jesus ressuscita, aí sim, glória a Deus. Na cruz, nós obtivemos o perdão de nossos pecados. Na ressurreição, obtivemos a justiça, a justificação. Por favor, Fagner, põe aí na tela, Romanos capítulo de número 3. Põe aí o versículo de número 23, 24, 25 e 26. Prestem atenção nesta leitura, meus amados. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você crê em Jesus? Deus é justo e Deus é justificador. Deus é justo e justificador. Quando Deus perdoa alguém, a gente fica assim sem entender. Meu Deus, não dá para entender uma pessoa dessa, não dá para entender, Senhor. Mas Jesus pagou um preço muito caro, Jesus pagou um preço muito alto, Ele deu sua vida santa, Jesus santo, Jesus santo, Jesus santo, deu sua vida por nós. É por isso que Paulo diz, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz está a nossa vitória, está o perdão de nossos pecados. Na ressurreição está a nossa justificação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu e você e ninguém chegaremos diante de Deus pelos nossos próprios méritos. Tem que ser por meio de Jesus. É Ele que justifica, é Ele que salva, é Ele que perdoa, é Ele que deu sua vida. É Jesus, é dele a glória, é dele a honra, é dele todo o louvor. O que será de mim
O que será de mim? Eu estou usando essa palavra, mas eu já estou livre. Mas o que será de mim? Eu estou falando aqui em nome de todos. O que será de nós se negligenciarmos Jesus Cristo? O que será de você se você negligenciar, se você não levar em consideração Jesus Cristo? Porque se Deus, por conta dos pecados, não poupou Jesus, e o ser humano que desconsiderar Jesus, que não levar Jesus em consideração, não pense que alguém vai chegar nos céus, por melhor que seja. Não pense que alguém vai chegar lá e vai ter acesso pelas suas virtudes, pelas suas qualidades. Não, não. Lá só entrará aqueles que forem comprados, aqueles que forem lavados pelo poder que há no sangue de Jesus. Sem mim, nada. Nada podeis fazer. Portanto, raciocine comigo o que Jesus disse em João 8:24. Se você não crê que eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Raciocine comigo essa frase. Por isso vos disse que morrerei nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem os que já morreram, pode livrar você dos seus pecados. Só Jesus. Só Jesus. Fica